quê? Que tem que ter um convencimento humano. E isso fecha muito o leque com o Espírito Santo. Às vezes a gente está lendo alguma coisa na Bíblia que é meio complicada, mas aí a gente ora, busca a direção do Espírito Santo, e o Espírito Santo vem e abre o nosso entendimento. Alguém já passou por isso? De estar estudando algo muito complicado, não está entendendo, mas você ora e de repente abre um leque na sua mente que você entende aquilo que você está lendo? Lembra que a gente citou lá no início das nossas aulas aqui, falando sobre quando o eunuco estava descendo lendo a Bíblia e não entendia nada, e ele está querendo ser dentro da leitura, mas não está entendendo nada. Aquilo talvez o diabo ia usar como um bloqueio para ele não querer mais ler a Bíblia. O que o Espírito Santo faz? Traz quem? Filipe. Deus Filipe para interpretar. Então o Espírito Santo ele traz a interpretação daquilo que a razão, aquilo que está na nossa mente não consegue atingir. Então tome cuidado para você e eu nós não colocarmos a razão na nossa interpretação. Isso complica muito. Seja um intérprete literal para aquilo que é literal na Bíblia. Use a alegoria para aquilo que a Bíblia apresenta como alegoria. Você vai encontrar alegoria em várias partes da Bíblia, mas não seja um racionalista. E tem aquele que segue a linha do subjetivo, que é deixar de lado a razão pura e partir para os sentidos. Aí o sujeito se torna o quê? Um intérprete próprio. Aquilo que ele julga que é certo para ele é o que a Bíblia fala. Por exemplo, você disse que adultério é pecado, mas ele entendeu que não é, ele te combate até o fim. Mas dentro da igreja, universalmente falando, adultério é pecado. Relativiza, né? O subjetivo, a interpretação subjetiva, ela vai nessa linha que o irmão puxou aí, ela relativiza as coisas. Um pecado universal, ele é capaz de fazer com que aquele pecado se torne para uns e para outros não. É igual um irmão um dia me procurou e falou assim: Celso, o que você tem a me dizer que é pregado hoje que o homem não pode ter duas mulheres? Até estranhei aquele irmão no dia, né? É estranho, né? Aí ele falou o seguinte, ele falou assim: mas Abraão teve, Jacó teve, Davi teve, Salomão teve. O irmão até aprofundou, né? Ele veio com base, né? Aí eu disse para ele: irmão, mas qual deles não tiveram problemas com isso? Aí ele falou: nenhum. Eu falei assim: então, eles tiveram. Deus não permitiu que eles tivessem. Eles tiveram por causa da cultura da época deles. Né? Dentro da cultura, podia. A cultura, ela era o quê? Subjetiva. Para aquele local, valia ter. E aqueles homens tiveram. Mas Deus olhou e disse: você vai ter problema. Por quê? Eu quero uma só. Eu estava pregando aqui na quinta-feira, aqui na Gia, estava falando sobre isso. Que Isaac não optou pela cultura da sua época. Ele orou 20 anos para que a sua esposa fosse curada e tivesse filhos. Ele foi um homem que levou o quê? As palavras de Deus de uma forma literal. Ele falou: se Deus falou que vai me abençoar com filhos, vai ser com essa mulher que eu amo e que eu casei. Olha só, então nós temos que tomar muito cuidado, porque senão a gente vai levar para o lado subjetivo e a gente vai começar a ser o Senhor da resposta da Bíblia. Aí nós vamos começar a descartar. Tem muita gente que não prega em Levítico. O Alberto pregou em Levítico. Corajoso, Alberto. Pregou em Levítico lá na igreja um dia desses. Não sei se os irmãos aí de não lembram lá, o Alberto pregando sobre Levítico recentemente. Pregou, mas a coisa mais rara é você ver um pregador pregando em Levítico. Por quê? Levítico é um livro escanteado na Bíblia por muitos crentes. Talvez vocês já passaram por esse estudo aqui, né? Quando estava estudando a introdução bíblica, né? Levítico é escanteado, porque a pessoa começa a olhar e fala assim: não serve para os dias de hoje. E é um dos livros é o livro mais citado no Novo Testamento.
Então, aí a pessoa quer subjetivar algo, porque aquelas leis são complicadas, a forma de culto é complicada, mas a essência do livro ela é viva. Ele é literal, ele é alegórico. Gente, quando eles começam a falar sobre o sacrifício, a gente só entende o sacrifício de Jesus quando a gente lê Levítico. E entende Levítico, senão a gente não vai entender o sacrifício de Jesus. Então nós temos que ser intérpretes literais. Alegórico para que alegoria. A razão, ela deve existir na nossa mente, sim, mas ela tem que ser trabalhada pelo Espírito Santo. Que aí um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo, o que vai ser a razão dele? Vai ser uma razão gerada pelo Espírito Santo. Pode falar? Quem falou ele? O Espírito Santo vai abrir a mente. Estamos entendendo? Podemos ir na passada? Olha, vamos falar um pouquinho aqui, um breve histórico da interpretação judaica. Qual foi a interpretação judaica lá nos primeiros séculos sobre o Velho Testamento, que só existia ele, só a Torá? Qual era a interpretação? Vocês acham que era literal ou alegórica? Oi? Por incrível que pareça, não foi literal. Eu escrevi aqui, né? Era uma interpretação alegórica, porque o domínio daquela época era a cultura grega. E a cultura grega, ela tinha uma linha de interpretação alegórica para entender os deuses do Olimpo. Olha só como que é interessante. Hermenêutica. O que é hermenêutica? A arte de interpretar. Vem de onde? Vem de Hermes. Quem era Hermes? Os estudiosos gregos falaram: olha, houve um deus chamado Hermes, que ele entendia a linguagem dos outros deuses, simplificava ela e passava para o povo. Aí acontece, a linha interpretativa alegórica, ela veio ali do grego. Porque eles começaram a pegar aquilo da cultura dos deuses do Olimpo e trabalhar para que o povo entendesse. Até hoje o mundo inteiro se fala sobre a cultura dos deuses gregos, sobre o entendimento. A Grécia ela é muito importante quando se fala na linha de interpretação, ela é fundamental. Aí os judeus da época, lá do aquele período interbíblico, quando houve a tradução da Bíblia do hebraico para o grego, o que foi feito? Foi feito por judeus, mas dentro do entendimento da cultura grega. Então, eruditos judeus que dominavam o grego trabalharam a tradução, e ali começou também a trabalhar a linha de interpretação. Hoje, para nós, não é bom interpretar o Velho Testamento todo alegórico, porque a gente sabe que ele é a maior parte literal. Mas naquela época foi importante, porque a interpretação literal praticamente não existia no mundo. Então, se não segurasse na interpretação alegórica, se perdia a importância do Velho Testamento para aquela época, e não chegaria até nós a importância. Olha como que Deus é bom. Alegórico e literal, qual a diferença dele? Literal é aquilo que está escrito ali, você valida. É dessa forma ali, aconteceu. O alegórico foi escrito para falar de algo do futuro. É simplesmente um escrito, é como se você contasse uma história fictícia para trabalhar uma verdade que você está querendo mostrar na frente. A interpretação deles é mais ou menos aquele texto que o senhor passou semana passada no Paulo falando das duas nações, então. Era bem daquele jeito que eles interpretavam. Sim, eles interpretavam tudo. De Gênesis a Malaquias, eles interpretavam tudo como fosse linguagem figurada. Algo falando para frente. Então, Deus criou o mundo e tal. Não foi daquela forma ali literal.
Aquilo ali é para dar um entendimento, para as pessoas entenderem a importância de Deus, a grandeza de Deus, mas não significa que aconteceu daquela forma. Por exemplo, há um grande debate se os dias que Deus usou para criar o mundo foram literais ou não. Se eles eram alegóricos. Se eram vários anos que eram traduzidos como um dia. Eu não sei qual é a linha que vocês optaram. Eu sou apto de que Deus foi literal. Aí tem muita gente que fala, literal é só a partir do momento em que ele cria o sol e a lua. Mas ele cria o sol e a lua porque dentro dele já tinha aquele entendimento da divisão. Então, se tudo parte dele, não tem como, né, a gente caminhar para um lado de que Deus inventou uma coisa. Então, do jeito que foi escrito lá, que ele criou, não foi literal. Literal, essa é a interpretação literal. Você leu a criação e entendeu. Agora, como você quer ir para alegórico, você vai falar, não entendeu, não foi muito bem assim. Aquilo ali é só uma forma de ilustrar a grandeza de Deus. É só uma forma de mostrar o quanto Ele é poderoso com relação ao ser humano. Aí essa linha de interpretação pode abrir um leque onde muitos crentes creem no Big Bang. Esse partido alegórico, né? Não é que Deus tirou 6 dias, 7 dias, tem que ser literal. Trabalhar os 6 dias Isso. E os 7 descansar. Se for, então foi descanso no 7º dia. Então, aí, quando você vai para a forma alegórica de interpretar, você pode deixar algumas coisas no vazio. Quando você é literal, você não deixa a coisa no vazio. Você vai explicando, vai compreendendo, vai passando aquilo da forma que realmente é. E ele citava também no final de cada dia, né? Que houve a tarde, cada dia, ele expressava como Então, estava encerrando o dia. Por você ser um intérprete literal, você vai por esse caminho. Mas o intérprete alegórico, ele vai dizer que esse tarde de manhã é simplesmente alguma linguagem figurando um futuro. Não dá abertura, assim, não dá abertura igual na outra alegoria. Isso, porque nós somos intérpretes literais, isso para nós é totalmente fora. A gente, sem estudar a hermenêutica, a gente já tinha ela dentro de nós. A gente só está conhecendo aqui os conceitos dela. Não é verdade? A gente já tinha ela dentro de nós. A gente está afiando a dentro. Agora a gente está trabalhando esses conceitos. E aqui, como eu estou dizendo, é só uma pitadinha. Vocês vão ter que explorar isso. Eu estou aberto a que vocês me mandem pergunta, questionamento. Se vocês estiverem lendo um artigo e quiser me mandar para dividir, para a gente dividir o conhecimento lá, vamos lá. Vamos trabalhar. Você conhece algum intérprete alegórico dessa forma? Não. Hoje eu não poderia te citar na igreja cristã mesmo, não. No nosso meio só literal. Nosso meio cristão é literal. Agora, existem pregadores que colocam alegoria onde não deve. Isso aí é perigoso. Isso aí é perigoso. Você começar a botar alegoria onde não deve. Eu citei aqui até na outra aula, eu até passei um vídeo lá no grupo sobre um pregador que estava falando que naquela passagem de Daniel, aonde tem a estátua, ele fala assim, por que Daniel não aparece na hora ali da adoração à estátua, que só os seus 3 amigos aparecem? Ele fala, os 3 amigos de Daniel representam os judeus, o judaísmo, e Daniel representa a igreja. Como a igreja não passará pela grande tribulação e o judaísmo vai, essa é a linha de interpretação dele na pregação. Então ali estão aqueles 3 amigos de Daniel passando pelo sofrimento, mas Deus os livrou, né? Eles passaram, mas não aconteceu nada de mal com eles. Eles passaram pelo sofrimento intactos. E Daniel não precisou, porque Daniel é a representação da igreja. Ô gente, é muito vago. Então tem pessoas, irmão, usando essa forma, pegando textos isolados e colocando alegoria onde não há. Aquele texto ele é literal e puro.
ele é profético, ele é literal e profético. É algo que aconteceu naqueles dias e é algo que mostrava o quê? Uma profecia. Aquilo ali é um descortinamento de escatologia, a qual a Cláudia está aí ministrando para vocês. Aquilo ali é um descortinamento, ali abre as cortinas, né, mostrando cada império que vai vir, a representação. Aí quando chega lá em Apocalipse, João volta a mexer naquilo ali. Então aquilo ali está inserido na escatologia. Amém? Voltamos aqui então. Nós vemos o que? Que a escola de interpretação dos judeus nos dias de Jesus era alegórica, porque ela pega lá um período interbíblico e passa por Jesus, e a interpretação alegórica ela vai passando. Por exemplo, nós vamos citando aqui Clemente e Orígenes. Nós estamos aí na página 273, a interpretação patricista. Clemente, Alexandria e Orígenes, eles tinham uma linha de interpretação alegórica. Aí olha, eles vão nessa linha de interpretação alegórica. Aí o próximo que é citado é quem? Agostinho de Hipona. Agostinho já vem fazendo o quê? O divisor de águas. Agostinho foi o primeiro servo de Deus, o primeiro líder que trabalha realmente a linha de interpretação. Ele se dedica, ele se desbruça. O que nós temos hoje de maravilhoso na linha de interpretação partiu de Agostinho de Hipona. Foi um dos líderes mais importantes da igreja. Alguém chama ele de intérprete alegórico, mas ele não é. Ele usava a alegoria para o que era alegoria e o literal para o que era literal. E ele seguia essa linha. O Espírito Santo trabalha a razão do homem. O racional do homem passa a enquadrar com a Bíblia a partir da presença do Espírito Santo. É o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 12:1, não é? Que o vosso culto seja um culto racional, que a vossa mente esteja introduzida dentro da fé. Então nós vemos o que? Clemente e Orígenes foram líderes muito importantes, pais da igreja, mas que eram intérpretes alegóricos, porque era a interpretação mais importante e plausível da época. Não é que eles escolheram e acharam melhor isso, não. É porque era o que havia de melhor. Mas quando chega Agostinho, o estudo vai avançando. Então nós não estamos falando de crentes hereges, não. Nós não estamos falando de crentes hereges, nós estamos falando de pessoas que tinham aquilo na mão para aplicar e faziam uso daquilo ali. Então aí nós vemos que Agostinho de Hipona, ele vem trazendo essa transformação na linha de interpretação. E a escola de Antioquia da Síria, ela vem com uma importância muito grande, porque ela vem dando uma alavancada naquilo que Agostinho começou. Então está no livro aí, ó, a escola de Antioquia da Síria. Ela fez aquela transição, a saída. Ela fez com que os intérpretes cristãos na época abandonassem essa interpretação alexandrina, que foi estabelecida lá na escola de Alexandria, que era no Egito, onde a cultura grega foi disseminada para o mundo. Fez com que a igreja esquecesse, a igreja abrisse mão e partisse para a linha literal para o literal, alegórico para o alegórico, racional à medida que o Espírito Santo dominasse a razão. Se tiver dúvida, levanta a mão e fala: a aula é curta, ela é rápida, mas eu não posso atropelar aquilo que não está sendo entendido. Pode perguntar. Ah, fala assim, ó, você está falando aí, troca em miúdo isso aqui, vamos tentar trocar em miúdo aí, amém? Entendidos aí sobre essa escola judaica? Isso aí vai cair na prova, tá? Com certeza vai cair na prova. Eu não vou perder um tempo desse aqui sem botar lá na prova, né? Vai cair na prova isso aí. Não, mas eu não quero que vocês se preocupem com a prova. Eu quero que vocês se preocupem com o desenvolvimento intelectual de vocês a respeito do estudo da Bíblia. Estudo da Bíblia.
Não saia aí xingando os irmãos que eram alegóricos naquele período, porque era o período. Amém? Então, fica à vontade. O livro de Cantares de Salomão é literal ou alegórico? É literal. Ele apaixonou pela moça. Mas a interpretação também era que ela estava tentando por isso a igreja. Isso. Tem. Mas aí você tem que partir do lado qual é a fundamentação para você usar isso aí. Mas só que só alguns pontos ali específicos ali, né? Agora, por exemplo, ele é literal, aconteceu. Literal é aquilo, aconteceu é literal. Se aconteceu é literal, então aquilo aconteceu. Ele tinha muitas mulheres e ele apaixonou por uma que ele não conseguia conquistar. Eu já preguei e digo, ali você pode entender o quê? Não uma alegoria, não é uma alegoria. Você pode entender o quê? Uma aplicação de que Salomão foi uma pessoa que estava em pecado, o pecado dominou ao ponto dele querer uma moça que era prometida em casamento a um outro homem. E hoje o que está acontecendo? A igreja ela é comprometida com Cristo e tem alguém querendo tirá-la de Cristo, não tem? Só que você não pode colocar Salomão como representante de Satanás, não. Não, e no caso Salomão ali é objeto do mal, né? Ele está atrapalhando. Então você tem que tomar cuidado, porque Salomão é usado com muitas coisas boas. Se você aplicar o Salomão uma coisa ruim, toda vez que você for falar de Salomão, o pessoal vai lembrar que é por isso que a pregação com a interpretação alegórica ela é meio complicada, porque você pregou na sua igreja um texto de uma forma alegórica, toda vez que você for falar de um assunto relacionado àqueles personagens, a igreja vai lembrar da forma alegórica. Por isso também é complicado ali. Por isso também é complicado você aplicar o livro em si, né? Configurado. Quase ninguém usa, né? É outro, igual Levítico. Está muito explícito que é literal. Está muito explícito. Vai confundir muito a cabeça das pessoas. Você vai tirar a pessoa do literal, né? Pode falar. Essa doutora, porque ele usa, né, muitas informações ali do dia a dia, aí acaba confundindo como alegoria. Ele jogar, né, o amor dele e interpretar como as coisas que aconteciam no dia a dia. A pessoa usa muito isso como alegoria. E as pessoas às vezes não estudam Cantares com um olhar bem frio e acham que aquilo ali, a luta de Salomão pelo amor, era válida. Não, aquilo ali era ruim, era péssimo. Aquilo era péssimo. Era uma moça comprometida com um namorado desde a sua mocidade e que fugia de Salomão porque ela tinha um compromisso com o seu namorado, que era o pastor de ovelhas. Aí no final do livro, não sei se vocês já leram o livro até o final, é o seguinte, no final do livro o que diz? Que Salomão abençoou a união deles. Salomão reconheceu que ele estava cometendo um erro, que ele estava a ponto de separar um grande amor por mais uma aventura sexual dele. Desejo. Mas aquilo ali ele estava dominado por quê? Pelo mal. Aí depois nós vamos ver o livro de Eclesiastes. É totalmente diferente, porque é um Salomão transformado. Então nós temos que, principalmente os escritos de Salomão, às vezes se tornam bem embaraçosos, mas se você lê-los completo, você vai ver o que? Existe um Salomão dominado pelo mal e existe um Salomão mais velho, transformado, redimido. São três pessoas, né? Primeiro, segundo e terceiro, é 3 estágios de Salomão. Então, quando você for pregar sobre Salomão, vá muito, baseando aí nos estágios da vida dele, amém? Então, vamos seguindo aí. A escola de Antioquia da Síria, ela foi e carimbou essa transformação na linha de interpretação da época. Aí nós vamos ver o que? Quando vem a reforma, qual é a opção que os reformadores tiveram? Alegoria ou literalismo? Os reformadores, Lutero e Calvino, eles foram literal ou eles foram alegórico? Literal.
Até porque a Igreja Católica na época estava fantasiando as pregações passaram a ser em latim, as pessoas não entendiam nada, um leigo não podia falar de nada da Bíblia, o leigo só podia ouvir, uma pessoa que não era padre, que não fazia parte do credo, não podia falar nada. Aí nós venhamos ali conhecer a história de Lutero e Calvino, que eles trouxeram o leigo de novo, botaram a Bíblia na mesa do povo novamente. E ensinaram o quê? Que a interpretação tinha que ser literal. Calvino chegou ao ponto de falar o seguinte: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. É verdade. Se a Bíblia interpreta a própria Bíblia, por que você tem que viajar em alegoria o tempo todo? Não há necessidade. Você vai usar ela só para a hora que precisa. E você vai pegar Bíblia interpretando Bíblia. Bíblia interpretando Bíblia. Você pega Cantar de Salomão, mas quando você vai ver Paulo ensinando a igreja a resistir o mal, quando você vê Tiago falando, né, resistir o diabo, ele fugirá de nós, né, você vai vendo ali os líderes ensinando, você vai vendo o quê? Que aquela personagem da Sunamita era uma personagem resistente. Aí você olha, a atitude dessa mulher deve ser a atitude da igreja. Resistir toda a investida contrária. Não que ela representa a igreja, mas que a ação dela é uma ação que deve ser tomada pela igreja hoje. Toda tentativa de tirar a igreja do foco dela deve ser resistida. Deve ser resistida. Então nós temos que entender que a interpretação alegórica ela vai forte até o período de 600, e no período de 600 para frente ela começa a ter a queda. E quando chega lá em 1500, que é a reforma, aí que separa a igreja católica da igreja protestante, aí a linha literal toma conta da igreja protestante. A igreja católica continua no embaraço. Ela continua no embaraço. Então nós vemos aí que, seguindo aí, a interpretação pós-reformista. Olha aí, confessionalismo. Para contrariar os protestantes, o Concílio de Trento, nós estamos na página 275, o Concílio de Trento se reuniu várias vezes para reforçar os dogmas romanos. Fizeram da exegese uma escrava da dogmática. Farrar diz: eles liam a Bíblia à luz do fulgor antinatural do ódio teológico. Então o que? A Igreja Católica, ela, nos dias de Calvino e Lutero, ela já dizia: a interpretação da Bíblia tem que partir da dogmática, o quê? Da doutrina que a Igreja Católica aplica. Não poderia pregar contra o Papa, porque a Igreja colocava o Papa como abaixo de Jesus. Ele era a quarta pessoa da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito e o Papa. Então, como a Bíblia não dá razão para isso, quando você vai ler a Bíblia, você não vê a Bíblia te dando substância para colocar o Papa no lugar que ele é colocado. Lutero e Calvino foi batendo nisso. Eles fizeram um concílio para ratificar dentro da Igreja Católica. Olha, só pode pregar aquilo que está na Bíblia se for condizente com o que a Igreja Católica ensina. Então, o parâmetro da pregação para a Igreja Católica nos dias de Lutero e Calvino era as doutrinas da Igreja Católica. E Lutero e Calvino falavam: não, a Bíblia ela tem primazia, é da Bíblia para frente. A Bíblia em primeiro e o homem, a religião, as doutrinas vêm em segundo plano. Então, até enquanto eu estava pensando que o Papa era a parte estudar, porque ele piorou, ele está colocando o Papa acima de Jesus na Bíblia. Sim. Em determinado momento a autoridade do Papa ela ficava acima. Por isso que a gente brinca, né, que era uma das pessoas nas decisões celestiais. Então, o Papa tinha autoridade. A gente estudou aqui, o Papa tinha autoridade para mandar para o inferno e para tirar do inferno. Lutero e Calvino condenaram isso. Eles interpretavam assim, eles distorciam a Bíblia de uma forma
e não deixava as pessoas ter contato. Hoje nós temos o contato direto, só que nós temos que buscar o Espírito Santo para que ele possa trabalhar na nossa mente, nesse sentido da gente interpretar da forma certa. Oi, pode falar? Até um certo tempo atrás, muitos viram falar diretamente de Deus. Até um tempo atrás, nosso, acho que chegou um tempo para cá, de 10, 15 anos, começou a máscara cair. Tá, isso é verdade. Começou a se desvendar que o Papa queria comandar tudo, mas não é representante de Deus. Mas uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, eles consideravam o Papa mesmo como representante de Deus. Mas há uma busca para esse retorno. Infelizmente. Há uma busca para esse retorno. É difícil você ver o anticristo ganhar força sem essa grande liderança ao lado dele. É muito difícil. Então, para o anticristo ganhar força, essa grande liderança vai ter que ganhar força novamente, ganhar autoridade novamente. E isso aí, o que vem? A apostasia, quer dizer, o abandono dos ensinamentos minuciosos da Bíblia, das doutrinas da Bíblia, vai fazer com que o homem volte no tempo e confie nas lideranças humanas acima da divina novamente. E isso vai causar um grande problema para a humanidade. Tomara que a gente não esteja aqui mais. A gente tem uma dificuldade, não é da aula, mas do protetismo romper totalmente com os sistemas católicos. E hoje, infelizmente, fala tanto do poder católico, mas tem coisas para seguir do que eles falam. Isso. Eles deixaram, né? Eu acho que vai ser aí, quando começar a querer romper, é que vai ter a grande escura. Mas aí, é por isso. Não. Deixa pra Cláudia. não quero atropelar, né, Cláudia? Agora aproveita o gancho depois. É escatologia? Aqui? Aqui é escatologia depois? Então, agora vai poder dar uma entrada maior nisso aí, que isso está tudo ligado com a consumação dos séculos. Né? Essa questão da igreja realmente sair fora, né, desse cenário, dela não se contaminar de forma nenhuma, de realmente ficar aquela remanescente fiel e o pecado ter um domínio sobre aqueles que não estão em Cristo mesmo, ao ponto de levar para uma treva tremenda, a qual só a volta de Jesus vai resolver o problema. Tá bom? Só por isso, só nesse gancho, né, Cláudio? Quem é amante de escatologia vai ver esse lado aí. Então nós vemos aí que segue falando sobre um ponto chamado pietismo, né? Que o pietismo ele surgiu com a reação da exegese confessional, adotaram o método histórico gramatical, mas com o tempo perderam-se no subjetivismo, na mística religiosa. Então esse pietismo, irmão, eles trabalharam muito essa questão de colocar em prática a verdade, colocar a Bíblia superior à razão. Eles trabalharam nesse período, ajudaram a fundamentar, mas chegou um ponto que esse grupo começou a se perder. Eles trabalharam tanto um ardor, mas eles foram consumidos por um tempo. Então eles tinham o quê? O histórico gramatical da Bíblia. Eles falaram assim: olha, a Bíblia tem um histórico gramatical. O que é? É o resumo do literalismo. Ela foi escrita com acontecimentos verdadeiros. Não há nada ali na Bíblia que não tenha acontecido. Tudo aconteceu. E outras coisas professam que vão acontecer, que são as profecias. Então eles foram vendo, só que chegou uma hora que eles se perderam e foram novamente voltando para a razão humana, para colocar a razão humana misturado com o literalismo. Aí se perde, porque a razão humana e o literalismo não bate. Não bate, existe muito conflito sobre a razão humana e o literalismo. O sol parar para Josué vencer uma batalha. Sol parar. Mas isso, gente, foi uma forma de escrever. Eles não conheciam isso que a gente conhece, que a terra gira. Eles nem sabiam que a terra era redonda. Eles falaram que o sol parou, porque o dia ficou estático.
Eles contavam a viração do sol, que era o dia. Aí o sujeito vai ler e fala, não, isso é alegoria, porque não aconteceu, é simplesmente algo falando de uma figura futura. Mas não, aconteceu, só que eles tinham esse entendimento. Então nós vamos na outra aula, o segmento da nossa aula aqui, nós vamos falar sobre os problemas que tem dentro da Bíblia para a gente interpretar ela. E essa questão do lugar, do tempo em que ela foi escrita, 1500 anos de diferença entre o primeiro livro e o último, isso dá um intervalo muito grande de cultura. Aí a gente tem que ser minucioso em estudar para que a gente não passe para a igreja problemática. A gente tem que ir com coisas simples que o povo entenda e não saia com a cabeça dividida. A pior coisa é quando o ministro da palavra sobe num púlpito e espalha confusão. É melhor não subir. Sobe, fala o simples, aquilo que é fácil de entender, que o analfabeto entende e o sujeito que tem um terceiro grau, que tem um doutorado, entende também. Você tem que pensar quando está pregando no menor ao maior em grau de cultura. Quando Jesus pregava, o tipo certo que ele falava a respeito da cultura da época, né? Ele sempre relatava sobre o povo da época, sobre o povo da luz. Claro. Ele falava sobre o que naquela época o alimento do povo era o pão ali. A maior força ali era o trigo que quem trabalhava. Sim, era o vinho, né? Era muito vinho, avineiro, e assim. Sim, sim. E já antes de Noé? Antes de Noé já não tinha essa cultura tão forte ainda, porque eles ainda estavam conhecendo, nos dias de Jesus já estava aprimorado. Lá nos dias antes de Noé, por exemplo, o sujeito era caçador. Né? A agricultura ela foi desenvolvendo aos pouquinhos, depois que ela vai avançando, o primeiro sujeito é caçador. Então, é essas linhas que são importantes. Alguém levantou a mão aí? Parece que essa dúvida aí, ela está muito ao seguir da palavra de Deus. Tem empurrar na cabeça da gente que a era da Pangeia, a questão do Big Bang e tal, o homem foi na lua, e duvida que o sol parou, do dilúvio. Então eles colocam essa dúvida muito sobre a Bíblia. Isso. A questão do homem, do conhecimento do homem, do homem. O homem foi na lua, acho que ninguém foi fora, né? Já assim naquela época na lua, eu já estava de bicicleta na lua. Então a gente conclui aqui com o finalzinho aí dessa página da nossa aula, falando o quê? Sobre a hermenêutica moderna. Dentro da hermenêutica moderna ainda existem muitas interpretações conflituosas. Apesar da igreja, no seu cerne, ela ser literal, mas existe ainda muito diabo colocando o racionalismo de volta no lugar. Tem muito crente que confia no pastor. Isso é racionalismo, é o homem confiando no homem. Aí entra o quê? Filosofia, coisas humanas, conhecimentos humanos. Confia no conhecimento que o outro tem. Confia. Outro dia uma irmã me mandou uma mensagem simplinha, né? Ela falou: Celso, eu confio muito nas suas orações. Confio muito nas suas orações. Aí eu falei para ela: irmã, vamos orar, porque Deus vai agir se nós orarmos juntos. Não tem esse negócio de eu confiar na oração de ninguém, não. Eu tenho que confiar em Deus. Eu tenho que confiar em Deus, senão nós vamos para a razão que o ser humano, ele tem uma autoridade no cenário. O ser humano não tem autoridade nenhuma. O ser humano é um instrumento de Deus, é um instrumento do Espírito Santo que pode usar ele para o que for preciso ser feito na obra de Deus. Aí você vai ser usado. Você pode botar a mão num defunto, o defunto vai mandar no caixão, né, Alberto? Esse milagre, não, Alberto, vai ser complicado. Mas alguns aqui podem ter mais facilidade, né? A Cláudia pode vir, cara.